Imagine fechar os olhos e visualizar a Antártida. Provavelmente você vê gelo, muito gelo. Talvez alguns pinguins espalhados aqui e ali. Mas se tentar imaginar ainda mais profundamente, o que você veria? Mais gelo, claro. Afinal, esse continente sozinho detém 90% do gelo glacial da Terra, com espessuras que chegam a vários quilômetros. Para muitos, a Antártida sempre foi assim e presumivelmente sempre será. Mas isso está longe de ser verdade. Era uma vez uma Antártida completamente diferente. Um mundo verde, exuberante, habitado por animais incríveis e dono de um fim trágico. Um verdadeiro mundo perdido. Embora hoje a Antártida seja o continente mais isolado, no passado ela era muito mais sociável. Estava localizada mais ao norte e era ligada à América do Sul e à Austrália, ou pelo menos conectada por pontes de terra. Isso permitia que diversos animais a utilizassem como rota migratória. Os dinossauros, por exemplo, fósseis semelhantes, encontrados na América do Sul, Austrália e Antártida, sugerem que dinossauros e outros animais atravessaram e habitaram esse continente. Durante o período Cretáceo, o clima da Antártida era surpreendentemente ameno, com uma temperatura média de 12 graus Celsius, mais quente que muitos países europeus atuais. Em vez de um deserto gelado, a paisagem era coberta por florestas tropicais e vegetação densa. Um ecossistema vibrante, com coníferas, samambaias, angiospermas e ginkgos. Diversos dinossauros chamavam esse paraíso de lar. Terópodes, anquilossauros, hadrossauros e saurópodes dominavam a terra, enquanto tubarões e répteis marinhos nadavam em suas águas. Mas, como sabemos, os dinossauros não estão mais lá. Um asteroide mudou tudo. A colisão que marcou o fim do Cretáceo não apenas destruiu os dinossauros, mas também iniciou uma era de transformação brutal. O impacto foi tão devastador que gerou incêndios globais, tsunamis colossais e uma nuvem de poeira que bloqueou a luz solar por anos, mergulhando a Terra em escuridão e frio. No entanto, ao contrário do que muitos pensam, a Antártida não se congelou imediatamente. Pelo contrário, após o impacto, as temperaturas voltaram a subir, culminando em um evento conhecido como o máximo térmico do Eoceno. A Terra ficou mais quente do que em qualquer outro ponto dos últimos 100 milhões de anos. Na Antártida, a temperatura média chegou a 25 graus Celsius, similar ao clima do Quênia de hoje. Esse calor abriu espaço para uma diversidade ainda maior de vida. Imagine isso: palmeiras, pântanos, lagos. Uma ilha tropical no lugar do que hoje é uma tundra congelada. Mas nem tudo era tranquilo. Os maiores predadores terrestres da Antártida nessa época eram as aves do terror, ou terror birds, descendentes dos dinossauros. Essas criaturas tinham cerca de 2,5 metros de altura e pesavam mais de 130 quilos. Rápidas e brutais, corriam a mais de 50 quilômetros por hora e reinavam soberanas sobre as florestas. Essas aves caçavam uma variada fauna de mamíferos que também vieram da América do Sul. Alguns eram estranhos e gigantescos, como os estápticos trigonostilos e anadons, com dentes bizarros, mas herbívoros. Outros, como o notiolófos, podiam pesar até 400 quilos. Também havia criaturas menores e peculiares, como a victorlonia, com narinas altas e talvez um focinho móvel semelhante ao de uma anta ou alce. Essa fauna incluía ainda marsupiais ancestrais e pequenos predadores adaptados a ambientes florestais, úmidos, mas os mamíferos terrestres não estavam seguros nem na água. Crocodilos gigantes, medindo até 7 metros, espreitavam nos rios e lagos, caçadores oportunistas que podiam emboscar qualquer coisa que se aproximasse da água.
Esses crocodilos eram capazes de suportar variações de salinidade e habitavam tanto águas doces quanto salgadas, o que ampliava seu alcance predatório. Suas presas incluíam desde pequenos mamíferos até pinguins e aves aquáticas. E se você acha que os pinguins surgiram com o frio, pense de novo. Eles surgiram em climas quentes e a Antártida foi um verdadeiro paraíso para eles. Hoje, apenas 2 espécies vivem lá o ano todo. No Paleógeno eram 16, alguns eram colossais. Os gigantescos Anthropornis e Palaeodiptes chegavam a quase 2 metros de altura e pesavam mais de 250 quilos. Pinguins do tamanho de jaguatiricas. Essas aves dominaram os mares, sendo nadadores, ágeis e capazes de mergulhar por longos períodos em busca de alimento. Mas esses gigantes também tinham seus predadores. Baleias primitivas, como os basilossauros, com mandíbulas monstruosas, nadavam nas mesmas águas. E elas não estavam sozinhas. O gigantesco Lanocetus, mesmo ainda jovem, já era do tamanho de uma orca adulta. Provavelmente caçava usando uma combinação de sucção e dentes primitivos. Além disso, seu corpo robusto e mandíbula potente indicam que eram caçadores versáteis, alimentando-se de peixes, cefalópodes e até pequenos mamíferos marinhos. As águas também fervilhavam de tubarões, um verdadeiro arsenal de espécies. Desde os familiares goblins, tubarões-anjo e 7 branquias, até 2 parentes do megalodonte, o Otodus suave e o Otodus auriculatus. O segundo chegava a 9,5 metros e ocupava o topo da cadeia alimentar. Esses tubarões gigantes competiam com as baleias primitivas pelos mesmos recursos, criando uma teia alimentar intensa e perigosa. E a vida aérea também era fascinante. Muitas aves modernas provavelmente surgiram na Antártida. E algumas teorias sugerem que esse continente foi um refúgio essencial após a extinção dos dinossauros. Uma delas, o assustador Desornis, podia atingir uma envergadura de 6 metros. Embora inofensiva, sua aparência com dentes, na verdade, projeções ósseas, não ajudava muito. Essas aves provavelmente se alimentavam de peixes e pequenos animais costeiros, usando técnicas de voo planado sobre o mar. Mas tudo isso chegou ao fim. O colapso veio no final do Eoceno, há cerca de 34 milhões de anos. A Antártida se separou definitivamente da América do Sul e da Austrália, formando o Passo de Drake e o Passo da Tasmânia. Isso permitiu o surgimento da corrente circumpolar antártica, que isolou o continente e bloqueou as águas quentes. A temperatura despencou e as primeiras calotas de gelo surgiram. Esse resfriamento abrupto desencadeou uma extinção em massa local, eliminando grande parte da biodiversidade. Rapidamente, a vegetação desapareceu. A fauna não teve tempo de se adaptar. Em poucos milhões de anos, a Antártida virou a paisagem gelada que conhecemos hoje. A retração das florestas e a expansão das geleiras criaram um ambiente inóspito, onde apenas os mais resistentes sobreviveram. Os poucos sobreviventes foram forçados a migrar ou se adaptar a condições extremas. Alguns pinguins, aves e peixes conseguiram resistir graças a adaptações fisiológicas notáveis. Mesmo com locais como a formação La Meseta revelando seus segredos, não sabemos o que mais está escondido sob o gelo. Pesquisas com radar e perfuração de gelo profundo sugerem que há cadeias montanhosas, lagos subterrâneos e talvez até fósseis de espécies ainda desconhecidas. Cada nova descoberta muda a forma como entendemos esse continente extremo e seu passado fascinante. O que sabemos é que essa Antártida verde, caótica e fascinante foi real. E talvez, com os avanços da ciência, um dia descobramos ainda mais sobre esse mundo perdido. As perguntas que ainda permanecem: quais criaturas viveram ali, como evoluíram e por que desapareceram,
fazem da Antártida um dos maiores mistérios naturais do nosso planeta. Se você curtiu essa viagem pelo passado da Antártida, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado!